De uma forma bem resumida, o caso Evandro foi como Ivan Mizanzuki nomeou a investigação que ele fez sobre o desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, que aconteceu em 1992 em Guaratuba, no Paraná. Essa investigação acabou se tornando a terceira temporada do podcast Projeto Humanos, que o Ivan apresenta. Depois virou minissérie na Globoplay, virou livros. Um deles eu inclusive tenho aqui, que foi o escrito pelo Ivan. Mas existe outro que foi escrito pela Celina e pela Beatriz Abage, que foram duas das acusadas no processo penal relativo ao caso. Mas qual é a grande questão que torna esse caso tão relevante, não só para o mundo do entretenimento, mas também para a história do judiciário brasileiro? Em primeiro lugar, ele aconteceu numa época em que o desaparecimento de crianças era algo epidêmico no Brasil. Todos os dias, entre o fim dos anos 80 e meados dos anos 90, era noticiado o desaparecimento de crianças e quase nunca ninguém era responsabilizado por isso. Em segundo lugar, a pesquisa do Ivan demonstrou que nós estávamos vivendo sob a influência de um fenômeno social chamado pânico satânico, que eu posso explicar melhor num outro vídeo se vocês quiserem, porque é um assunto bem complexo e bem interessante, na verdade. Mas o que importa dizer é que esse pânico que se tinha a respeito principalmente das religiões de matriz africana fez com que a polícia selecionasse certas pessoas para incriminar em relação a esse desaparecimento. E, além disso, a cidade de Guaratuba, na época, passava por tensões políticas que colaboraram para que esse cenário caótico piorasse bastante. Mas para vocês entenderem melhor essa parte, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no site do Projeto Humanos, que tem todos os materiais que o Ivan usou na pesquisa dele. E tem transcrições também dos episódios, e ele é bem completo. Em terceiro lugar, como se esse cenário já não tornasse a persecução penal suficientemente ilegal, ainda teve a barbárie de terem usado para obterem as confissões dos acusados. Confissões essas que, mesmo sendo falsas, foram usadas durante o julgamento, foram usadas como fundamento para condenar essas pessoas. E só com a pesquisa do Ivan, agora quase 30 anos depois do ocorrido, tiveram sua invalidade reconhecida, inclusive na fase de revisão criminal. E esse é um caso bem complexo, ele é bem extenso para falar aqui, então se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo mais longo, depois do julgamento do recurso especial, explicando com detalhes os aspectos jurídicos dele.